Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje o tema da nossa aula, veja só, qual é? O que está escrito aí? Olha que coisa maravilhosa que nós vamos ser ministrados pelo Espírito Santo hoje. O texto que a gente vai usar como base é um dos meus preferidos na palavra de Deus. Olha, ai, que delícia vai ser poder meditar e ministrar nesse texto aqui. Daqueles textos que você fala, é meu esse texto. Eu vivo isso, eu quero isso, é maravilhoso. Em poucos versículos ali está retratado uma grande vitória que nós temos como filhos de Deus. Então, antes da gente ler esse texto, eu gostaria de pedir para você olhar para o seu irmão que está do seu lado e dizer assim para ele: sabia que você é mais do que vencedor? Você é mais que vencedor. Amém. E a gente vai ver isso daqui na palavra do Senhor. Você não é só vencedor. Você é mais que vencedor. Você é mais que vitorioso. O que significa isso? Mais do que conquistador. Romanos, capítulo 8, versículo 31. Mais que vencedor. A Ari, né, completou mais um aninho ontem. Parabéns, Ari. Deus te abençoe. Mais do que vitoriosa, mais que vencedora, né? Deus é bom, tem cuidado de cada um de nós com a sua mão poderosa. E olha só o que diz aqui, ó. Que diremos, pois, a estas coisas? As coisas que te trazem tribulação, as coisas que às vezes te aborrecem. O que você vai dizer para isso? A estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo. Outras pessoas falam, eu estou bem certo. De que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Esse texto é lindo. A palavra de Deus é muito linda, irmãos. É chamado esse trecho aqui de Cântico da Vitória do Cristão. E não poderia ser outro nome, né? Aqui está mostrando a nossa salvação. Hoje, Jesus Cristo é a nossa vitória, o que nós vamos compreender aqui. Jesus Cristo é a nossa salvação. Nós estamos seguros em Cristo Jesus. A nossa salvação não vem de nós, vem dele. Por causa dele nós somos salvos. Por causa dele nós somos mais que vencedores. Por causa dele nós somos livres. Por causa dele nós temos a vida eterna, né? Mas muitas pessoas podem pensar assim, bom, eu sou salvo, mas será que eu posso perder minha salvação? Esse texto que está aqui falando sobre vitória do crente. Essa pessoa que viveu isso, ela pode perder essa vitória? Um cristão pode perder sua salvação? Qual é a resposta? Depende do conceito que a gente tem de salvação. O que é salvação para você?
Quando você recebeu Jesus Cristo e foi salvo, o que é salvação para você? Primeira coisa, ó. Esse tema tem sido muito polêmico para alguns, que querem ficar debatendo circunstâncias, né? Então, para algumas pessoas, para alguns salvos e até líderes religiosos, se ensina que uma vez salvo, salvo para sempre, certo? Já ouviram isso? Então não adianta, se Deus te elegeu para você ser salvo, você pode ir para o mundo, fazer isso, fazer aquilo. Deus vai fazer alguma coisa para te trazer, não importa. Né? Tem gente que prega isso, porque ele é salvo, porque é eleito, então Deus vai conspirar para fazer ele voltar para os caminhos e não perder a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Depende. Depende por quê? Ó. Se eu creio que a salvação do homem é uma obra exclusiva e soberana de Deus, realizada, efetivada pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário, a resposta é sim. Eu vou ser salvo e não tem como essa salvação ser perdida. Porém, se eu entender que a salvação foi possibilitada por Deus, mas o homem é quem decide se ele quer ou não ser salvo, então a resposta é sim, eu posso perder a salvação. A vontade de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. Essa é a vontade do Senhor. A vontade de Deus é que todos venham a conhecer a Deus Pai e Jesus Cristo como seu Filho. Essa é a vontade do Senhor. E uma vez a pessoa entregando o coração dela de verdade a Cristo, ela é salva. Isso é mais do que apenas confessar Jesus com a boca. É quando você realmente... Lembra que a gente teve uma aula aqui sobre chamado? É mais do que isso. É quando a pessoa tem uma experiência forte, real, com Deus. E ela vê a Deus. Aí você fala assim, mas eu nunca tive visão de Deus. Eu nunca tive visão de coisa sobrenatural. Não, é você ouvir pela palavra de Deus, saber que aquilo é verdade, teu coração testifica foi tão forte que você viu o Senhor. Mas você precisa, cada pessoa para ser salva, a experiência não é superficial, é uma experiência profunda com Deus. Por isso que quando a gente vai evangelizar alguém, ou vai fazer um culto na casa de uma pessoa, ou convida alguém para vir à igreja, você é portador das boas novas, você é um representante de Deus para aquela pessoa. Você foi lá para representar o Senhor, como um diplomata faz quando ele vai representar uma nação, né? Como um primeiro-ministro faz quando ele chega no lugar, ele está representando, não ele. O que ele está representando? Uma nação. Quando as pessoas olham para a presidenta Dilma Rousseff, não vem a ela apenas, vem a nação. Então a gente está num lugar, a gente entra no nosso trabalho secular, a gente vai na casa de um vizinho, vai numa festa de um parente, por exemplo, e você fala, eu sou cristão, né? Eu sou crente. O que você está fazendo? Você está sendo um representante de Deus. As pessoas querem ver Deus. Você vai apresentar Jesus para aquela pessoa e não a religião. Dá para entender isso? Muitos de nós, algum tempo atrás, era ensinado a apresentar religião. Vem para a minha igreja, seja crente. Não, a gente está para apresentar a pessoa de Jesus. Porque aquela pessoa que você está evangelizando precisa conhecer Jesus pessoalmente. A gente teve um curso há uns anos atrás, chamava assim, Ganhando e Consolidando Vidas. E nesse curso tinha uma aula lá que também falava sobre chamados, né? Sobre esse testemunho. Você é um testemunha de Jeová, no melhor sentido da palavra. Você é. Você é testemunha de Jeová, um testemunho de Jesus Cristo, você é um testemunha do Espírito Santo. Quem testemunha algo é porque estava naquele lugar. Ele viu alguma coisa. Eu não posso testemunhar de algo que eu não vi. Por isso que a religião não basta. Né? A pessoa pode até ficar naquilo, mas depois ela não sustenta. Quantos de nós foi para a religião e não sustentou, não foi? Quando a gente encontrou Jesus, que realmente o nosso coração foi saciado.
Você foi apresentado ao catolicismo quando você era criança, você foi apresentado ao candomblé, apresentado ao kardecismo, apresentado a tantas coisas, ao ateísmo. Quando você encontrou a pessoa de Jesus, aí muda tudo. Né? Muda completamente, porque você virou testemunha. E nesse curso que a gente fazia, tinha algum questionário, algumas questões depois, para a gente refletir, né? Uma das questões era, por que você aceitou Jesus? Por que você foi batizado nas águas? Aí tinha algumas alternativas. Por pressão da sua família, letra A. Para fazer parte do clube dos amigos, letra B. Para namorar com a fulana ou com o fulano, letra C. Ou por uma experiência pessoal com Jesus. Quantas pessoas falam, eu quero ser crente porque eu gosto tanto da Solange, eu gosto tanto da Cris, eu gosto tanto das músicas daquela igreja. Eles me tratam tão bem, é um clube gostoso, é um ambiente legal. Quantas pessoas, pais, vão lá e colocam os filhos, matriculam os filhos no colégio batista, onde a minha filha estuda, não porque eles são crentes, mas porque o ambiente é bom. Porque os monitores não deixam os adolescentes fumarem no intervalo. Porque não deixam ficarem, né, namorarem. Então, os pais nem são crentes, mas eles gostam do ambiente. Não basta isso. Não basta para nós isso, para nenhum de nós. Precisa ter isso é ser salvo, quando você tem uma experiência real com Jesus Cristo. Aí, meu filho, aí você não perde isso. Porém, se o conceito de salvação é estar numa igreja, seguir alguns rituais da igreja, é participar de alguns cultos da igreja, é participar da ceia porque precisa, porque é obrigação, é dizimar porque é obrigação. Aí o conceito é errado, não está salvo. Essa pessoa pode apostatar da fé, essa pessoa pode desviar. Você fala, poxa, essa pessoa não estava salva? Não estava, ela não experimentou isso. Ela pode, mais para frente, ser uma filha de pastor, um filho de pastor e fundar uma igreja de homossexual. Torcer completamente a palavra e contrariamente aos princípios do Senhor descaradamente. E falar que está fazendo isso em nome do Senhor. Você fala, essa pessoa como é que pode cair da fé dessa forma? Porque não foi salvo. Quem é salvo, quem tem essa experiência com o Senhor, não perde. Viu, irmãos? Não perde. Por isso que João fala, esses que falam que são nossos, mas depois fazem coisas terríveis, profanam templos, se tornam falsos mestres, é porque não eram dos nossos. E a gente vai ver esse texto aqui. Então, o cristão pode perder sua salvação, gente? Qual é a resposta? Sim e não. Dependente do conceito que ele tem sobre salvação. Aí você vai ter que explicar. Pode. Como pode? Você está louca? Depende. Tem que ser muito bem explicado esse conceito, tá bom? Toda pessoa que é perdoada pelo Filho, convertida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo entra naquela pessoa, ela é salva. E Deus completa a obra de salvação iniciada no verdadeiro crente. Se foi salvo de verdade, se realmente se arrependeu dos seus pecados, aí não tem ninguém que pode com ela. Filipenses 1,6, tendo por certo isso mesmo, que todo aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. O Senhor foi Deus para levar até você a palavra. A mensagem do reino chegou a você em determinado momento. Um amigo te convidou, uma amiga te convidou. Né? Um e-mail chegou para você, uma carta, sei lá. Deus se encarregou de alcançar você. A graça do Senhor nos alcançou. Não foi a gente que procurou, não. A gente era rebelde, a gente era inimigo de Deus. A gente não amava a Deus. Foi Deus que nos amou primeiro. Ele foi suficientemente capaz para nos alcançar onde estava. Aí depois ele deixa a gente sozinho na luta. Depois ele deixa a gente sozinho. Ai, coitado, é fraco, não conseguiu se libertar. Ai, coitadinho, olha, Deus não foi suficiente capaz para mantê-lo salvo? Mentira. Mentira. Ele começou a boa obra em você. Ele cumpre a boa obra em você. Se tu deixar. Então, quem desvia, quem apostata da fé, quem sai falando mal do evangelho, da igreja, do reino de Deus, é culpa dele, só dele. Porque Deus é suficientemente capaz para te salvar e te fazer manter-se salvo.
e seguro, porque Cristo é a nossa vitória. Essa vitória não vem da gente, é Cristo que nos dá. Alguns, porém, são membros de igreja, mas não são convertidos, são os pseudo-salvos, né? Falsos salvos. Tem um texto de 1 João, aliás, gente, a primeira carta de João, ela é muito esclarecedora sobre essa questão de salvação, de perdão, de amor. Mas que carta maravilhosa, 5 capítulos só que tem aquela carta, mas como ela nos ensina. E o próprio apóstolo João fala isso. Tem gente que não é dos nossos, são os falsos salvos, né? Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. É uma realidade. Não se escandalize. Fala, ai, pastora, como é que pode? Fulano de tal era nosso irmão, ficava com a gente na igreja, chorava. O pastor pregava, ele chorava. Cantávamos canções, ele cantava, dançava, pulava, ria. E agora, pastor, enquanto na rua, ele nem olha na nossa cara. Tá assim, tá assada. Aquela irmã que parecia ser uma bênção, agora tá virada num bicho. Era tudo mentira. Então, as coisas que acontecem na igreja é tudo mentira? Não, mentira são essas pessoas. O que acontece na igreja, o evangelho de Jesus, ele é real. Deus é real e verdadeiro. Ele transforma as pessoas mesmo. Só que só transforma essas pessoas se essas pessoas forem ovelhas. Só se essas pessoas deixarem, se arrependerem. O que é arrepender? É mudar de pensamento. Tem gente que não quer mudar de pensamento. Parece aqueles fariseus lá que Jesus falava com eles e os fariseus falavam assim, não concordo. Eu posso curar no sábado? O sábado não é maior que uma pessoa é maior que o sábado. O sábado foi criado por uma pessoa, não uma pessoa pro sábado. Eu posso curar, eu posso fazer isso. Não concordo, você está profanando o sábado. Eles não tiravam aquele conceito errado que eles tinham na cabeça deles. Porque guardar o sábado era uma coisa abençoada. Deus mandou, era uma ordem de Deus, para eles terem um tempo com o Senhor. Mas eles torceram o conceito e aí ficavam pensando no errado. E eles precisavam tirar aquilo. Aí Jesus oferece um vinho novo para eles. Sabe o que eles falam? Não, o velho é melhor. Eu não quero esse novo, eu não quero essa novidade, eu não quero esse conceito, eu não quero crescer nesse conhecimento, eu quero ficar naquele velho. O velho é melhor que o novo. Que absurdo. E tem muita gente que é assim também. Ele fica, Jesus fala, propõe uma novidade de vida, propõe um novo pensamento, propõe novas atitudes, um novo caráter, uma nova postura. Mas ele fala, não, o velho ainda está bom, ainda dá para levar. Por que não pode? Não são de Deus. Vão embora, o apóstolo João fala, vai embora, faz mal, machuca, engana as pessoas. O evangelho é genuíno, eles vão querendo colocar coisas erradas e estranhas ali. E depois vão embora porque saem de nós, mas não são, porque não eram nossos. Se são da gente, fica com a gente. Se é filho de Deus, ele fica com a família de Deus. Por que ele não quer ficar com a família de Deus? Porque não é. Então, não se assustem, não se escandalizem. Falam, nossa, essa pessoa caiu. Nossa, então não é verdade o que o Senhor faz? É verdade. Só que você vai sempre olhar para aquela pessoa e ver assim, essa pessoa interrompeu o processo de Deus. Ela impediu a transformação que Deus queria fazer. Todo homem seja mentiroso, mas Deus, ele é verdadeiro, sim. Deus é por nós. Romanos 8:31. Diz aqui. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus ele é por nós, quem será contra nós? E está falando se, né? Na verdade, esse se não é porque é uma dúvida. Ele está dizendo assim, com certeza, Deus é por nós. Então, com certeza, não há ninguém que possa se levantar contra a gente. Esse é o início do cântico de vitória do crente. Deus está conosco, Ele é o nosso protetor. Quem que vai atacar um protegido de Deus? Satanás, ele até tenta, porque ele não tem um pingo de juízo, né? Ele não tem um pingo de discernimento, de sabedoria e de temor. Ele tenta, mas ele é derrotado.
Nós não perdemos a nossa salvação. Se Deus é por nós, Deus é conosco. Quem que vai nos fazer? Quem que vai nos destruir? Você está achando que Satanás fala assim, você está aí felizinho, você agora se tornou filho de Deus, aproveita bem, viu? Aproveita uns 2, 3 anos, no máximo uma década, depois eu venho, arrebento com você, acabo com a tua vida, te rapto, te mato. Não, se Deus é por nós, Deus está na minha vida mesmo, então eu não tenho o que temer. A única coisa que você tem que temer é se você não está na vontade de Deus. Isso você deve temer. Porque aí você está a sua própria força, a sua própria sorte. Você vai ter que lidar com as circunstâncias agora no teu poder. No poder do teu braço. Aí, filho. Satanás, que é um inimigo, que sabe fazer maldade, desde a época de Adão e Eva, você vai contra ele no seu poder? Com a sua sabedoria? Se ele é treinado em fazer malignidade pelos séculos e séculos aí é presa fácil, tá certo? Mas, aí você tem que temer mesmo. Corre, porque se ficar o bicho pega, e se correr o bicho come. Não tem outra história, não tem outra situação. Mas se eu sei que realmente eu sou salvo, que realmente Jesus entrou na minha vida, eu não tenho que temer, não. Nada. Deus é por mim, quem será contra mim? Ninguém pode tirar minha salvação. Sabe por quê? João 10, 28 e 29. Quer marcar aí que eu não coloquei aqui? Diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Você tem a vida eterna, você não vai ser destruído, nem agora e nem depois. Nem agora, você vai viver aqui todas as promessas do Senhor. João 10, 28 e 29. Você não vai ser destruído, eu te dou a vida eterna, jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. E da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Você está entendendo o poder da sua vitória? Que você teve através, não do seu esforço, mas que você teve através do esforço, do sacrifício penoso de Jesus na cruz? A tua vitória é Jesus. Jesus é a nossa vitória. Você tem uma segurança tremenda. Você é a pessoa mais segura do mundo. Por isso que em nós, gente, não cabe insegurança, não cabe medo. Aí eu entendo melhor o que a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 1,17. Porque o espírito que tem em nós, que o Pai nos deu, não é um espírito de medo. Não é um espírito de covardia. É sim um espírito de poder, de amor e equilíbrio, ou moderação. Está percebendo quanta segurança você tem? Os crentes que estão inseguros é porque não estão entendendo ainda a palavra. Aí é culpa deles também, tá? Ai, não entende. Não entende porque não se expõe à palavra, porque não busca a palavra, porque não ora. Aí vai retardando a bênção, né? Vai retardando o conhecimento. Quando você compreende isso, não é possível que você ainda seja inseguro. Você é a pessoa mais segura que tem sobre a face da terra. Você não precisa andar com um monte de segurança para se sentir seguro. Você é seguro porque Deus está com você. Sabe, eu e o pastor somos muito assim, unidos, né? Onde vai, tá o outro junto. Onde vai, tá... Vai no médico, vai os dois juntos. Eu vou no médico, ele vai comigo. Ele vai no médico, eu vou com ele. Vai tirar sangue, eu vou com ele. Eu vou tirar sangue, ele vai comigo. Vou fazer compra, vai comigo. Sempre juntos. Mas teve já situações em que eu não pude estar com ele. Para dar um apoio moral, né? Às vezes você está lá, você não pode fazer nada. Igual ele com a sua batalha aí, com a sua dieta. Ele vai no médico, mas é ele que fica sem comer. É ele que vai fazer 1h30 de exercício. Não sou eu faço 1 hora só morrendo só. Não, mas não queira mais do que isso, porque não dá para mim.
Então ele vai, eu sento, ele vai e continua as rodadinhas no parque lá. É ele que tem que tomar o remédio e aguentar alguns efeitos colaterais. Quando ele foi operar, eu estava com ele até um ponto. Eu não posso entrar com ele na sala de cirurgia, né? Eu quero ficar aqui. Eu não vou fazer nada, não vou atrapalhar, eu quero ficar só aqui, eu não posso. Como já teve situações em que, quando eu fui ganhar a Ana, né? Ele não podia ser cortado por mim. Ele estava lá, mas quem ia ser cortado seria eu. Quem ia tomar anestesia seria eu. Mas quem pode entrar com você? Foi você? Uhum. Sei. Então, nesses lugares que, mesmo a pessoa que você mais ama, mais companheira sua, não pode estar, com certeza o Senhor não te falta. Ele está ali com você, ele está até mexendo ali, adestrando as mãos daquela pessoa que tá tocando em você, né? Ele sabe até a dor que você está sentindo, ele sabe. Ele sente a dor. Às vezes ele sentia aquela dor antes de você. Sabe quando você foi traído, decepcionado? Aquela dor, meu Deus, na sua alma. Jesus já sentiu antes de você. Ele foi traído por Judas. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é sofrer na pele. Aquele peso daquele pecado, aquela acusação, ele sofreu antes de você, antes de você nascer. Se Deus é por nós, quem será contra, irmãos? Até a pessoa que te ama, ela pode te decepcionar. Meio sem querer, porque ela não é Deus e não é perfeita. Deus é perfeito mesmo, né? Então, às vezes com a maior intenção, você é pai, você é mãe, você ama tanto seus filhos, mas você pode errar. Mesmo que você não queira, você erra. Ontem o pastor estava pregando na Barra Funda, e foi uma bênção lá, gente. A mensagem, tudo, a igreja recebeu, os irmãos queridos ali. E estava contando, pregando sobre provérbios. Posso falar ou não devo? Eles filmaram, só que eu não sei como é que eles vão pôr. E estava falando assim, tem um provérbio 19:2, que diz que o zelo sem conhecimento, não devemos ter zelo sem conhecimento. Né? E é isso que muitas vezes nós temos, boa intenção. Quantas vezes você era cheio de boas intenções, mas faz tudo errado? Às vezes seus amigos são cheios de boas intenções, né? Ele quer te ajudar, ele quer te orientar, mas às vezes o que ele te fala te deixa mais com medo do que qualquer outra coisa, sabe? Igual a Joyce. Aqui a Joyce é uma mãe experiente, é o terceiro bebê, né? Mas se ela fosse uma mãe de primeira viagem, né? E eu às vezes eu posso, sei lá, posso estar sem discernimento. Aí chego para ela, ai Joyce, é bom ter filho, né? Mas dói quando você vai ganhar. Ai, quando você vai amamentar, nossa, uma dor. Ai, se empedrar, ai, isso não sei o quê. Então, você faz assim, você quer orientar, sabe? Então, cuida assim, cuida assado, porque senão, onde vai acontecer isso? Você já viu o tipo de sangue que você tem? Uma vez perguntaram para mim, eu não sei que tipo de sangue eu tenho. A tonta, né? Eu não sei. É, vermelho, líquido. Aí, meu Deus, você tem que saber. Porque se for O negativo o seu sangue. Falei, agora ferrou. Porque eu já estou grávida, né? Porque se for O negativo, acontece isso com a criança, tem reação com o sangue da criança, que não sei mais o que não mistura. Eu falei, ai, meu Deus. Ai, médico, doutor, eu preciso ver que sangue é o meu. É. Aí, o quê? Positivo, ai, glória a Deus. Então, às vezes a pessoa fica com aquela, quer aquele cuidado, mas te arrebenta de preocupação. Aí o pastor contou, fiquei assim, ai meu Deus, você vai falar isso? Vou passar uma vergonha na frente desses irmãos. Olha, ridículo, né? Ou se fosse hoje, com internet, com tanta coisa você pegar informação, né? Eu engravidei da Ana, tinha 20, e ela nasceu, tinha 21. Aí tá bom, estamos lá, neném nasce, que maravilha, glória a Deus. Aí me falaram que não pode molhar o umbigo da criança. Porque se molha, pode infeccionar, pode não sei o quê. O que vai ser, né?
Se aquele umbigo infeccionar, acho que vai, né, acabar com a barriga da criança. Não pode deixar chorar muito, senão o umbigo fica para fora, né? Então ficar aquela atenção com aquele umbigo. É a simpatia, né? Isso não, isso eu tinha convicção. Eu falei assim, não, vai pôr moeda não. Me falaram também, vai pôr moeda não. Não vai pôr nem moeda e nem vou tomar cerveja preta para dar leite, né? Porque o pessoal fala, então, uma cerveja preta para dar mais leite. É uma coisa... Eu falei, não, isso tinha convicção. Mas, tudo bem, a Ana nasceu, 2 dias lá, né? Com o médico, as enfermeiras, ai, que maravilha. Aí tive alta. Ai, meu Deus, agora eu vou levar para casa. E eu que vou... Porque se a criança chora, faz o quê? Dá para a mãe. Né? Se a criança dá para a mãe. Eu sei lá o que é. Que tem que fazer. Eu não sei tanto quanto vocês, né? Mas se é a mãe... Aí cheguei em casa... Não, fui para minha sogra, porque a gente morava, tinha que subir 4 lances de escada para chegar no apartamento. Então, cesariana, ficar na minha sogra. Aí tá, não pode molhar esse umbigo, não pode molhar esse umbigo. Tá bom. Aí lá vai a chonga. Prepara a banheira, não pode molhar. Dou banho na criança, sentada a criança no meu colo. Tchic, pega a água daqui, tchic, lava aqui, tchic, tchic. Não mergulhei a Ana na água, gente. E a menina tão abençoadinha que nem chorava. Ela ficava assim, ó. Toda encolhida de frio, né? Mas nem chorava. Minha sogra não falou nada. Sabe, minha mãe não pode molhar. Enfim, gente, umbigo de criança tem que cair em quantos dias? Normal. 5, 6, não é? Da Ana. 11 dias para cair. Isso porque depois foi tinha uma irmã que ajudava a minha mãe com a minha irmã pequena, e ela foi lá, né, me ajudar a lavar alguma roupinha da Ana, né? Como a gente precisa dessa ajuda, né? Meu Deus, como é de Deus. Alguém te lavar a roupa da criança, né? Fazer a comida para você ali e tal. Aí ela pegou, pode deixar que eu dou banho na Ana. Eu falei, tá bom. E ela tinha noções de enfermagem. Eu falei, não, tudo bem, né? Quando eu olho, aí fui no banheiro. Quando eu olho, ela com a criança dentro da banheira. Eu falei, não pode. Ela ficou olhando assim, aquele umbigo preto, gente. Aí ela, como assim? Você estava dando banho como? Falei, estava dando banho. Ela falou, não, tem que lavar, muito bem. Gente, 2 dias depois que o bico caiu. Sabe? Então, com tanto cuidado com ela, né? Mas sem instrução. Às vezes a pessoa quer, não, eu vou fazer isso para o meu casamento ser abençoado. Sabe? Meu casamento está passando por uma crise dos 7 anos. Está passando pela crise da adaptação do ano. Sempre tem crise. Se você for pensar, eu preciso, eu casei para sempre, não vou separar. Então, eu estou cheia de boa intenção. Vou lá no sex shop, compro um monte de coisa, trago para dentro de casa para apimentar o casamento, para sair da crise. Sem entendimento. Isso daí só está trazendo mais sujeira. Mais pornografia. O marido que estava precisando se libertar lá da pornografia, coitado, atacado a vida toda, aí a mulher vem sem conhecimento e bombardeia ele com mais coisa. Sabe? Eu quero salvar meu casamento. Eu fui muito repudiada, muito reprimida quando eu era criança. Tudo que eu falava para meu pai falava, não. Quer fazer? Não. Quer fazer? Não. Eu nem terminava de pedir, já falava, não. Aí eu, sem conhecimento, mas zelo pelos meus filhos, quero que meus filhos sejam felizes. Digo só sim. Aí meus filhos se tornam... Acha que o mundo gira ao redor deles, que eles são o dono do mundo, e que todo mundo tem a obrigação de falar sim para mim. Aí chega lá e o patrão dá uma reprimenda e fala assim, quem que você pensa que o senhor é? Nem minha mãe, meu pai nunca falou isso. Você pensa que é o quê para falar assim comigo? Porque você não tem discernimento, né? Você está precisando ouvir. Então, boa intenção, gente, o inferno está cheio mesmo. Não vai levar a gente a lugar nenhum. Precisa de conhecimento. Não é por que eu estava falando isso mesmo?
Por que eu comecei a falar isso? Tudo bem, vamos para o próximo aqui, ó. Verso 31. Deus é por nós, então não tem ninguém que possa nos fazer temer. Verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Irmão, se Deus deu o máximo, por que você acha que Deus vai ficar com dificuldade para te entregar o mínimo? Querido, o que é um calçado novo para alguém que já te deu o filho dele? Ai, Deus, eu não tenho roupa nenhuma. Ai, essas roupas aí, ó, não tenho mais nenhuma. O que é uma roupa? Ele quer um calçado. Ele quer um perfume novo que você quer. Um carro novo. Para alguém que já te deu não poupou o filho unigênito dele para te salvar. O que vamos dizer diante dessas coisas? Ai, eu estou com fome. Ai, eu estou com medo. Ai, eu estou sofrendo perseguição. O que é isso? Diante de alguém que já te deu o tudo dele. Filipenses 4:19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Deus é o nosso provedor. De tudo. Está precisando de dinheiro? Ele te dá. Está precisando de um amigo? Ele te dá. Está precisando de um marido? Ele te dá. Está precisando de uma esposa? É ele que dá. Porque muita gente pode ter mulher, mas a esposa, a palavra fala, vem de Deus. Esposa vem de Deus. É Deus que dá. Você está querendo poder para fazer algo na casa de Deus? É Ele que te dá. Ele é o provedor de tudo. Todas as suas necessidades, de qual esfera for. Quem provê isso é o Senhor. Às vezes você acha que algumas necessidades emocionais que vai suprir o teu cônjuge. Ele pode suprir até um momento, mas tem coisas que ele não vai suprir. Não vai conseguir. Essa expectativa é muito grande às vezes sobre ele, sobre ela. Às vezes a expectativa é muito grande sobre seus filhos. Você quer realizar seus sonhos nos seus filhos. Não é assim. O seu filho tem os sonhos deles, tem o propósito de Deus na vida deles. Deus tem um propósito na sua vida. Não fique projetando as suas coisas e realizações nos seus filhos. Porque não é assim que Deus vai te suprir. Não é Ele que vai te suprir. É Deus, não é seu filho. É Deus que supre. Então, lembre-se bem disso. Ele te deu, você pode dizer isso? Deus me deu o máximo. Ele me dá o mínimo também. Graças a Deus. O próximo, pastor. Eita, versículo 33, ó. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Deus nos defende das acusações de Satanás. Você tem um acusador que te acusa dia e noite diante de Deus. Se ele não estiver lá presente, porque ele não é onipresente, só o nosso Deus é onipresente. Só o nosso Deus está em todos os lugares. Satanás não está em todos os lugares. Às vezes ele envia os secretários dele. Então você tem acusadores da sua vida diante de Deus todos os dias. Mas quem é que vai ficar te acusando se é Deus quem te justifica? No tribunal divino, Deus é o juiz. Aí Satanás nos coloca lá como réus. Satanás é o nosso acusador, mas Jesus é o nosso advogado. Lá diante de Deus, Satanás nos acusa de todos os nossos erros, dos pequenos, dos grandes, da mentira grande, da mentirinha. Mas Jesus nos defende, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, Deus nos lança os nossos pecados no mar do esquecimento. Tem um texto, eu vou ler para vocês aqui, de Isaías 38, que se refere a esse mar de esquecimento. Isaías 38, 17. Foi para o meu benefício que tanto sofri. Em teu amor me guardaste da cova
da destruição. Lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Na verdade, quem está dizendo isso é o Ezequias, o rei Ezequias. Quando Isaías fala para ele, olha, prepara a sua casa, né, arruma aí as coisas que você, os assuntos pendentes, porque você vai morrer. Essa doença que você tem vai te matar. Deus falou isso. E aí ele chora, né, Ezequias chora, clama ao Senhor. E Deus fala para Isaías voltar e dizer, não, eu mudei, eu vou mudar. Deus reage, tá, irmãos? Deus reage conosco. Deus tem os planos dele, mas os planos podem se cumprir ou não, dependendo da nossa reação a Deus. Então, ele ora, ele intercede, Deus reage. Se não fosse assim, por que Deus falaria para nós orarmos? Se Deus sabe tudo que a gente precisa, se Deus sabe tudo que acontece com a gente, por que ele fala para a gente orar? Ele reage conosco. Ele espera em nós fé. Então ele clama e Deus fala, não, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí o Ezequias fala isso, Senhor, o Senhor, no teu amor, o Senhor me guardou. Da cova da destruição você me tirou. Lançaste para trás de ti, Deus lançou para trás dele os meus pecados. Deus lança para fora, para trás, ele não vai ficar, Deus vai para frente. Ele não vai voltar para aquele lá e falar, esfregar na tua cara o que você fez. Então, eu aprendo o seguinte, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Satanás faz isso. Mas você deve acreditar no perdão do Senhor e não na acusação de Satanás. Porque o próprio Deus pega o teu pecado confessado e lança para trás dele, lá no mar do esquecimento. E Deus não vai voltar lá para pescar esse teu pecado. Tem essa placa lá, tá bom? Então, entenda isso. Nem Deus volta para pescar, nem permite que outro faça. Então, Satanás vai falar, Senhor, ela fez isso. Não, ela não fez. Fez, tal dia, tal hora. Deus fala, não fez. Por quê? Porque você já tinha ido antes. Antes dessa audiência que Satanás promoveu, você já tinha ido antes, já tinha ido falar para o juiz tudo o que você tinha feito. Confessou, ele te perdoou, apagou. Você nunca realizou aquele pecado. Então não tem isso, não está escrito, não tem registro disso, porque está apagado. Porque o sangue de Jesus já apagou. Então o Senhor não pesca isso de volta. Se Satanás tenta pescar, é inválido. Então eu aprendo que Deus me perdoou, eu tenho que crer no perdão. Não vou pescar isso de novo. Não vou permitir que Satanás pesque e me acuse. E também não vou pescar pecado dos outros, hein? Isso é proibido, gente. Para com isso. Então, se você perdoou, perdoe como Deus perdoa. Para de ficar falando daquele caqui que o marido não te deu quando você estava grávida do primeiro filho, há 30 anos atrás. Ou para de ficar falando o que ele não fez quando vocês estavam no primeiro ano de casamento. Há 25 anos atrás. Pare de buscar coisas em arquivo morto, gente. Arquivo morto é arquivo morto. Não vai chafurdar naquilo lá. Entendeu? Você não gostaria que fizesse isso com você. Não faça isso, porque o nosso Deus não faz. Não tem quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se Deus já os perdoou. Se é Deus quem os justifica. Então você fala assim, mas essa pessoa fez coisa errada. É Deus que é o juiz, não é você. Deus, deixa que Deus cuida disso. Isso é errado. Estou indignado com isso. Olha a aula que a gente teve semana passada. Indignação, revolta, essas coisas, não é mais roupa da da nova criatura, hein? A gente já se despojou dessas coisas. Senhor, não está certo, não está certo, não está certo. Então, não acuse essa pessoa, não fique falando mal dessa pessoa, coloque isso diante de Deus e deixa que Deus cuida dessa situação. Tá bom? Porque você pode correr um grande risco de estar querendo acusar uma pessoa que é escolhida de Deus. E aí você está pegando uma briga com Deus, hein? Não é bom o negócio. Não é bom o negócio fazer isso. Verso 34. Romanos 8, verso 34.
quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Deus garante nossa salvação. Deus garante a nossa vitória. Por 4 motivos nós vemos aqui a garantia da nossa salvação, da nossa vitória sobre Satanás e sobre a morte eterna. Qual é o primeiro motivo? Em primeiro lugar, Jesus morreu por nós, pessoal. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Ele morreu por nós, pagou a nossa dívida. Nós estamos mortos por pecado. Quem está morto não se cobra dívida mais. Está morto. Tem uma anistia. Então, Jesus morreu por nós ali, em nosso favor, em nosso lugar. Isso foi fato, isso aconteceu. Isso garante vitória para nós. Só que ele morreu e ressuscitou. Ele ressuscitou, primeiro, ele morreu para nos dar, para ter uma morte substitutiva. Ele tomou aquele lugar em meu favor. Eu tinha que morrer, mas ele morreu. Tudo bem. Agora, ele não só morreu, porque seria um trabalho incompleto. Ele ressuscita agora para eu ser justificado. Então, aqui, Romanos 4, 25 que eu coloquei, né? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou. Ele não só morreu, ele ressuscitou por causa, faltou um U ali, da nossa justificação. Para que a gente agora fosse considerado diante de Deus perdoado. Ele precisava morrer, mas ressuscitar. Isso aconteceu, irmãos? Jesus vivo está? Hein? Jesus está vivo, irmãos? Então, isso aconteceu. Nós estamos justificados. Terceiro motivo aqui, que garante a nossa vitória de salvação através de Jesus. Jesus foi exaltado no céu. Ele estava aqui na terra. O corpo dele foi moído. Mas hoje... o corpo dele é glorificado. E hoje, quando ele aparecer uma segunda vez para a humanidade, as pessoas não vão mais cuspir no rosto dele, não vão mais puxar a barba dele, não vai mais crucificá-lo, porque quando verem no céu o nosso Senhor, todos aqueles que estão na terra e debaixo da terra, que vão ter ressuscitado, vão ter que se prostrar e vão dizer, realmente, Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua vai confessar isso, mesmo que não queira. O Adolf Hitler vai ter que confessar isso. Todos os ditadores que a gente vê aí pela nossa história vão ter que confessar isso. O Buda vai ressuscitar para confessar isso. O Confúcio vai ressuscitar para confessar isso. O Maomé vai ressuscitar para confessar isso. Ele é o Senhor. Então, ele morreu, mas ressuscitou para nos fazer justificado, e ele está exaltado. Cristo tem todo poder. Ele reina sobre tudo e sobre todos. O nome do Senhor, ao nome de Jesus, foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobra. Você acha o quê? Você fala em nome de Jesus, sai dessa pessoa. O demônio tem que sair mesmo. Ele não quer, mas ele tem que sair, porque Jesus é maior que ele. Ele sabe que o Senhor se levantou e ele não pode com o Senhor. Hebreus 1, verso 3 ao 4 diz assim, o qual, está falando de Jesus, né? Sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito também mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus não é um anjo. O anjo de luz, não. Jesus não é o grande profeta, o maior psicólogo de todos os tempos.
Um grande mestre. Um grande profeta. Não, não. Ele não é anjo. Ele é profeta. Está querendo rebaixar o nosso Senhor. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Tudo é feito por ele, para ele, por causa dele. O nome de Jesus é um nome que está acima de todo nome. Sabe por quê? Quero fazer um teste com você só para você lembrar. Quando você vai falar de Deus para as pessoas aceitam. É porque Deus, todo mundo é filho de Deus, porque não sei o quê. Deus. Porque Deus é um título. É um título. Mas quando você fala Jesus, ó, porque Jesus incomoda as pessoas. Ai, tá vendo você com esse Jesus de novo? Quando você vai falar assim, não, Jesus é o meu Deus. Como assim? Deus é uma coisa, mas fala o nome de Jesus para ver como a pessoa se irrita. É de Deus, exatamente. Tem algumas igrejas que para serem, vamos dizer assim, diplomática com todas as religiões, não fala Jesus. Fala Deus. Um culto ecumênico, não vai falar de Jesus, vai falar de Jesus lá? Poxa, mas eu não amo Jesus. O meu maior é o santo fulano lá. Eu sou devoto da santa não sei o quê. Eu vou falar que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Me ofende. Ofende a pessoa. Então você tem que falar de Deus. Se você vai dar um ensino religioso numa igreja, numa escola pública, você tem que falar de Deus. Porque Deus, todo mundo tem Deus, mas você vai falar de Jesus, aí o kardecista, o budista, não sei o que, vai se ofender. Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. E o diabo não gosta disso. Ele não quer que as pessoas saibam disso. Ele quer que mantenha isso no anonimato, mas ele não consegue. Né? E nem vai conseguir. Então, por isso que o próprio apóstolo João, lá na primeira carta, a gente leu ali o capítulo 2, o próprio apóstolo João fala, quer saber se alguém é de Deus ou não? Você quer saber se alguém é ovelha de Deus ou não é? Se essa pessoa tem o espírito do anticristo nela, ela não confessa que Jesus Cristo é Deus. Se ela é nascida de Deus, ela confessa que Jesus é o Filho de Deus. Aí ele fala, aí nós vemos em quem está o espírito da verdade e em quem está o espírito do erro. O espírito da verdade é o Espírito Santo que é entre nós e testifica que nós somos filhos de Deus. E esse espírito em nós clama, Abba, Pai. E esse espírito, é por causa desse espírito que a gente fala aleluia. É por causa desse espírito em nós que a gente fala glória a Deus. Quem não está no espírito não consegue glorificar a Deus, não consegue honrar Jesus. E você precisa do Espírito Santo até para glorificar. Você não consegue fazer sozinho. Quando você está na carnalidade, quando você está cansado, quando você está chateado, você está meio brigadinho com Deus. Oh Deus, por que você não fez isso? Estou chateado. Você não vem para o culto. Ou você vem para o culto e fica ali travado. Tem uns que são inteligentes e se quebrando. Tem outros que ficam com raivinha até o fim. Aí sai se santificar. Sem ser santificado. É duro, né? E aí vem para a igreja, porque às vezes vai ficar feio se eu não for, né? Não vou dar o gostinho para você, vou para a igreja mesmo assim. E aí não pede perdão e tal, aí vem entregar a oferta, Deus não vai aceitar essa oferta, porque Deus fala primeiro para se perdoar, para depois entregar a oferta. Mas enfim, aí chega aqui na igreja, não está com o Espírito Santo, porque está com o Espírito da raiva junto. Então o Espírito Santo não fica ali. Aí o pastor vem e fala assim, irmãos, dê glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, olha para o outro que está ao seu lado e fala, você é mais do que vitorioso. Ele fica assim, fingindo que não ouviu. Igual o pastor falou, né? Que uma irmã chegou para ele e falou assim, pastor, você está pensando que vai chegar aqui, vai ficar falando de dízimo e oferta? Eu não gosto, hein? Nem vem com isso. Olha que atrevimento, né? Então, vai lá, não consegue. Vamos cantar ao Senhor. Levanta suas mãos santas para Deus. E quando a gente levanta as nossas mãos para o Senhor, fala assim, no levantar das nossas mãos, tem um salmo que diz isso, que é como o sacrifício da tarde. O sacerdote oferece o sacrifício à tarde para Deus. Então, aquele aroma, aquela adoração subia assim. Então, quando você levanta as suas mãos, é a mesma coisa para Deus. Mãos mas com sinceridade, né? Aí a pessoa fica, levanta suas mãos. Tem que fazer força, entendeu?
Ai, meu Deus, que culto que não acaba. Ai, esse irmão que vai cantar outra música, não aguento mais. Ai, outra música, outra música. Aí o pastor, às vezes, né? O Espírito Santo vai lá, agora nós vamos orar. Ai, meu Deus do céu, com vontade de ir embora. Quantas vezes já aconteceu isso, irmãos? De, no culto, uma pessoa chegar na hora do louvor e depois quer ir embora. Não quer ficar. Na hora da oração, não quer ficar. Porque até para você orar, para você glorificar Deus, quem está fazendo isso é o Espírito Santo dentro de você. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É Ele se manifestando, tá? Por isso que é uma grande verdade. Ninguém faz as coisas para Deus se o Espírito Santo não estiver operando. A gente não consegue fazer. Jesus foi exaltado nos céus. E o quarto motivo pelo qual nós temos segurança, pode ir, pastor? É que Jesus intercede por nós. Ele está orando por você. Não é a Maria, não, viu? Tem gente que fala assim, eu vou pedir para a mãe de Deus as coisas. A mãe de Deus vai lá interceder por mim. Não é ela que está intercedendo por nós. É o nosso Senhor Jesus Cristo, que faz essa oração ininterrupta. Hebreus 7:25, Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Ô irmãos, o que a gente está querendo mais? O que a gente quer mais? Se o Senhor morreu na cruz por nós, se o Senhor ressuscitou por nós, o nosso Deus, Ele é todo poderoso. El Shaddai é o nome dele, todo poderoso. Você não tem que ter medo de nada, porque o todo poderoso está com você. Ele é o vencedor invicto. E ele não vence as batalhas de forma sofridinha, não. Quase que Jesus perdeu nessa. Não tem essa. O que é o homem? O que são os principados diante do Todo-Poderoso? Ele está intercedendo por você quando você fala assim, tá difícil, não aguento. Estou tão abalado, não consigo nem orar. Quantas vezes eu já pensei isso? Quantas vezes eu já ouvi pessoas falando isso para mim, olha, pastor, estou tão assim que eu não consigo orar. Tudo bem. Deixa Jesus orar por você, então. Sabe? Simplesmente se aquieta um pouco. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus. Deixa Ele orar por você. Chora. Se seu choro é transformado em oração. Você não precisa ficar falando, não, porque Ele conhece o clamor do teu coração. E Ele está orando por você. Ainda que os grupos de intercessores faltem, Jesus intercede por você para sempre. Ele vive para sempre para isso. Para interceder por você. Então, irmãos, não tem como a gente não ser vitorioso. Versos 35 ao 39. Por que eu sei que eu sou vitorioso, vitoriosa? Porque Deus me ama. Deus nos ama. Quem nos separará do amor de Cristo? Percebam que não está aqui do poder de Cristo, né? Quem é que vai querer nos separar do amor de Cristo? Será tribulação? Angústia? Perseguição pode me separar do amor de Cristo? A fome? A nudez? O perigo? Essa violência? A espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Nós somos realmente considerados como ovelhas, destinadas ao matador. Cada dia que a gente vive aqui, irmãos, é um perigo real. Quando Paulo está falando aqui, irmãos, ninguém pode separar vocês do amor de Cristo. Vocês estão seguros. Ele estava falando perigo, espada. Não era uma suposição, era a realidade da igreja. Já estavam enfrentando realmente a perseguição de Roma nessa época. Não era uma coisa hipotética. Eles sabiam que era uma ameaça real. Igual nós hoje aqui. Na nossa nação, percebam o contraste que a gente vive. A nossa nação é uma das mais ricas que tem no mundo. Rica em natureza, em belezas naturais. Rica em território. Como o nosso país, o tamanho dele é de um continente.
Então, não pode falar assim, não tem ninguém que tenha um lugarzinho para morar. Igual você vê o Japão, por exemplo, que é uma ilhazinha, e o povo faz casa de como fosse o corredor. Não tem nem terra mais para aquele povo viver ali. E a gente tem uma amplitude de terreno, a gente é rico em alimentação. Tudo que se planta nesse Brasil, dá. Porque no nosso país tem lugares que são muito quentes, tem lugares que são muito frios. Então a lixia, vocês gostam daquela frutinha chamada lixia? Ela é vermelhinha por fora e por dentro ela tem a polpa branquinha. Ela é japonesa. Planta no Brasil, dá. Porque tem lugar no Brasil que é frio. Tem lugar no Brasil que é quente. Então, nossa terra, ela não deve passar fome, porque também a nossa nação, ela é uma das primeiras nações também em número de desperdício. Joga-se muita comida fora. Temos tantas riquezas, temos tudo para crescer, para sermos poderosos. Só que na nossa nação também tem números terríveis. Morre mais gente na nossa nação do que morre em guerras. Quando a gente via a guerra do Iraque pela TV, morre mais gente aqui em São Paulo do que morria naquela época, em guerras. Porque a gente enfrenta realmente uma guerra civil. Então, a gente vê violência ao nosso redor. Quem sabe você já foi vítima de violência. Um assalto, viu alguém ser assaltado. Já experimentou ouvir som de tiroteio bem perto de você. Quem sabe alguém da sua família já foi morto de forma violenta. Então, isso é uma realidade que também nos cerca. Está próximo de nós. Só que a gente não se deixa vencer por essa ameaça. Porque Deus pode nos livrar disso. É Ele que nos protege. É Ele que cuida de nós. Então, seja um desemprego que possa vir na nossa vida. Seja uma perseguição de pessoas. Uma traição que você possa sofrer. Que você nunca imaginou. Seja alguma grande escassez, como ele fala, uma fome, uma escassez muito, muito severa. A falta de algo, nada disso é motivo para você achar que Deus não está com você. Muitas vezes Satanás usa dessas circunstâncias para ver se afeta a fé da gente. E ele mesmo fica sussurrando, onde está seu Deus que permitiu essa tristeza sobre a tua vida? Onde está o seu Deus que permitiu essa tribulação no meio da sua família? Ele vai usar essas situações para ver se abala a tua fé. Para ver se faz você ficar inseguro quanto o amor de Deus. Se Deus realmente me amasse, Ele me teria livrado dessa perda. Ele teria me livrado. Então Deus não me ama. Então fique atento para isso. Dias difíceis não significa que Deus não te ama. Significa sim que você está no mundo que jaz no maligno e que tem outras pessoas ao seu redor que não servem o Deus que você serve e que às vezes elas tomam atitudes que podem respingar em você. Por que Deus permitiu que esse fulano atirasse e pegasse numa criança inocente? Por que Deus não colocou o dedo ali e não deixou a bala sair? Deus não pode ferir o próprio princípio dele de livre-arbítrio. Então, você sai da sua casa nas segundas-feiras de manhã para ir trabalhar. Às vezes você sai de madrugada, 5 horas da manhã, para pegar um ônibus. E tem gente que escolheu passar a noite inteira farreando, bebendo, se drogando, roubando. Pode encontrar uma pessoa dessa, um trabalhador, às 5 horas da manhã. Um saiu para trabalhar e o outro saiu para roubar. E às vezes, Deus não pode impedir da pessoa a tomar uma escolha ruim dessa. Então, se essas coisas, a gente está suscetível a acontecer, a gente não quer que aconteça, mas está suscetível a acontecer, não significa que Deus não te ama. Significa sim que se você foi ferido, Ele te cura. Quando teve o toque de recolher, algum tempo atrás, tinha gente que não estava indo para as igrejas, mas para o centro da cidade, não é bem. Não saía, não ia cultuar.
Porque estão matando as pessoas. Você está andando na rua, vem alguém com uma moto e te metralha. Não iam para a igreja. Lá no centro estava passando. As igrejas do centro estavam com esse problema e o pessoal estava com medo mesmo. Então, essas ameaças vai me pedir de cultuar o Senhor. E teve um na Ilha Fiji, um missionário que foi pregar na Ilha Fiji no século XIX e tal. E os canibais, né, o mataram. E ficou por isso mesmo, durante muitas e muitas décadas. Depois, e o que aconteceu ali? Deus amaldiçoou a terra também. Não se tornou algo visível, não se tornou água em sangue ali, porém, não se tinha mais peixe naqueles rios. Incrível, não tinha mais peixe, a terra não dava mais nada, era uma miserinha de fruto ali. Quando esse povo teve um avivamento, no início do ano 2000, por causa de guerra civil e tal. Gente, foi tão feio a guerrilha ali, que eles invadiram o parlamento, porque lá, nesse domínio, né, não é presidencialismo como aqui, lá é o parlamentarismo. Então, tinha o primeiro-ministro, tinha ganho a eleição, eles entraram, espancaram o primeiro-ministro. O exército não pôde com eles. Os rebeldes tomaram o poder, sequestraram, espancaram, foi uma vergonha, ficou um colapso, tudo ali, né? E a violência, saquearam as lojas, uma violência generalizada, uma coisa horrível. O que aconteceu? As igrejas de lá, que estavam, cada uma fazendo seu trabalho sozinha, começaram a se unir. Foi muito lindo isso. Começaram a orar junto, começaram a, se quebrantar, pedir perdão a Deus pelos pecados da nação. Enfim, houve um avivamento pelo país todo, pelas ilhas em geral. Aquela ilha que estava amaldiçoada, porque mataram um missionário, como sinal de verdadeiro avivamento, que é arrependimento. Eles se converteram, largaram os cultos deles, jogaram aquelas imagens dele fora, pararam de fazer canibalismo, já tinham parado, mas pararam, eles continuavam ainda com certas práticas pagãs. Matavam alguns bichinhos, faziam algumas coisas, tinha ocultismo ainda, pararam com aquilo e foram pedir perdão para a família do missionário. Aí no vídeo, nossa, é tremendo isso, eles trazem a família, levam para a tribo, o chefe da tribo, agora não mais como religião, mas como etnia, vai pedir perdão para eles. A igreja que está ali começa a pedir perdão para eles. Aí, gente, aí não tem como Deus não abençoar, né? Aí aquele rio que há quase 100 anos não tinha mais peixe, começa a dar aos pouquinhos. E aí eles começam a pescar de novo, aqueles cardumes assim, enormes. Um monte de peixes enormes. E pouco a pouco eles vão mostrando a diferença dos pomares, né, das frutas voltando. Então, parecia em vão, né? Parece que aquele irmão morreu em vão, né? Que nada. Deus é por nós, ninguém é contra nós, não. Deus faz a coisa acontecer. Deus é o nosso defensor, é o nosso protetor. Deus faz realmente as coisas acontecerem. Nós somos mais que vitoriosos aqui. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Palavra mais que vencedores, do grego, significa upernikomen, que significa superconquistadores. Você entra na batalha, na sua batalha diária, na sua batalha espiritual, por alguma questão, sabendo que a batalha já está ganha. Isso é mais do que vencedor. Você vai, em nome do Senhor, diante do diabo, por exemplo. Você já sabe que você está ali, no respaldo de Deus, debaixo da ordem do Senhor, você já sabe que a batalha ganha. É questão de tempo. É só questão de tempo. Isso é mais que vencedor. Você pode... Tem gente que está satisfeito só em ser vencedor. Eu quero ser mais que vencedora. Sabe o que significa isso? Que você pode correr uma maratona, como da São Silvestre, e você chegar lá se matando, sabe? Passar pela faixa e cair morto depois da faixa. Ah, eu ganhei. Entendeu?
Eu sou vencedor, mas mais que vencedor é vir no seu ritmo, vencer, passou a faixa, ainda estou bem, estou ótimo, ó, posso ainda correr mais um pouquinho. Isso é mais que vencedor. Não fique satisfeito em ter uma vitória, sabe, a todo custo, ou de qualquer maneira, sabe? Ou ser daquelas pessoas assim, olha, eu tenho que ter paz em casa, eu brigo para ter paz. Não, tá tudo errado. Querer uma vitória impondo a sua força, impondo a sua vontade, colocando o evangelho, a força na cabeça do teu filho, do teu marido, do teu irmão, do teu pai, da tua mãe. Ai, olha, se converteu. Olha, eu batizei essa pessoa, tive vitória. Não, queira ser mais que vencedor. Ter uma vitória onde você não prejudica ninguém, onde você não se prejudica, essa é a vontade do Senhor. Que você seja assim, super conquistador, entrando sem se preocupar com o seu inimigo, porque se você tiver com Deus, o seu inimigo, que é Satanás, que você acha que ele é, às vezes você acha, nossa, ele está com muito poder, nossa, ele é um leão muito poderoso. Você vai ver ele como um chihuahua. Você não precisa nem fazer muita força não, sabe? Aquilo ali é chato, né? Aquele cachorrinho é chato. Você pega ali, só dá um puff nele, ele vai embora. É assim que você tem que olhar Satanás. Ele não é um leão, ele não vai te dar trabalho, ele não vai ficar... Você com o Senhor vai ser mais do que vencedor. Amém? Eu quero orar com você. Senhor querido, eu quero te louvar, Pai, pela tua presença, pela tua palavra. Eu quero te louvar pelos meus irmãos que estão aqui na tua casa, que escolheram, Senhor, estar aqui, que escolheram receber a tua palavra. E eu sei que a tua palavra não volta vazia. Eu sei que o Senhor produziu em nós mais fé, Pai, mais entendimento, mais conhecimento, Senhor. Eu sei que o Senhor alcançou os meus queridos que estão nos ouvindo pela internet. E eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo cele no coração de cada um essa certeza de vitória, essa segurança na tua salvação, Senhor Jesus. E que aqueles que estavam indecisos, que estavam inseguros, possa ser trocada essa insegurança por fé, possa ser trocada essa insegurança pela certeza de que eles são mais do que vitoriosos, não no poder do seu braço, não no poder dos seus esforços ou boas intenções, mas no poder do nome de Jesus, no poder, Deus, daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, em nosso favor, Pai. Que assim seja. Em nome de Jesus. Amém.